Olá, eu sou o Vinícius Trevisan, orientado pelo João Paulo Góes e pelo Bruno Marques, e o meu trabalho é a modelagem baseada em sketches suportadas por redes adversárias generativas, as GANs. Recentemente, por conta da evolução e da maior disponibilidade das GPUs, que são placas de processamento gráfico, ficou cada vez mais viável usar o aprendizado de máquinas para diversas tarefas. O trabalho que eu vou apresentar agora propõe um sistema interativo que auxilia artistas a criar modelos bidimensionais a partir de sketches, ou seja, de esboços, usando as GANs. Então vou começar explicando o que são as GANs. Elas são redes adversárias generativas que foram propostas por Ian Goodfellow e que têm dois componentes principais, que é treinado para poder distinguir o que é um conjunto de dados real de um conjunto de dados falso, e um gerador, que cria conjuntos de dados falsos semelhantes aos reais a partir de uma entrada. Essa entrada pode ser um vetor de ruído, pode ser uma outra imagem, ou pode ser também algum tipo de entrada estruturada que tem alguma instrução para o gerador. Para exemplificar o funcionamento de uma GAN, eu vou usar uma GAN de imagens. O gerador ele pega essa entrada qualquer e gera uma imagem. Essa imagem é considerada uma imagem falsa, uma imagem sintética. E ele manda essa imagem para o discriminador. O discriminador, por sua vez, vai poder dizer para cada imagem que ele recebe se ela veio do gerador, ou seja, se ela é uma imagem sintética, ou se ela é uma imagem real que foi coletada de um dataset de imagens reais. O objetivo do gerador é enganar o discriminador, criando uma imagem tão boa que parece que ela foi coletada do dataset de imagens reais. Por sua vez, o discriminador ele quer se especializar cada vez mais para evitar ser enganado pelo gerador. É por isso que essas redes são chamadas de adversárias. O gerador e o discriminador competem para ver quem vai se sobressair, e por conta dessa competição, os dois acabam se desenvolvendo ao mesmo tempo. Foi então feita uma prova de conceito, onde eu queria provar se esboços podem realmente ser transformados em imagens reais usando GANs. Então esse dataset foi preparado a partir de um dataset com imagens de carros que tem aproximadamente 64 mil imagens. E essa preparação consistiu em remover as imagens sem contexto, por exemplo, closes que tem em lanternas ou em portas, que não tem o contexto completo do carro, ou, por exemplo, imagens que tem o interior, o painel, o volante. Cortar e redimensionar as imagens para que o carro fique centralizado e que as dimensões de todas as imagens sejam coerentes. E a criação dos pares esboço e imagem final. Como é muito custoso conseguir o esboço de cada um desses carros, o método para conseguir esses pares esboço e imagem final foi um detector de borda simples. Então foi utilizada uma arquitetura Pix-to-Pix para poder fazer o treinamento supervisionado, e bons resultados foram obtidos no conjunto de teste. Então aqui a imagem da esquerda é o esboço, a imagem do meio é a imagem real que gerou esse esboço, e a imagem da direita foi a imagem que foi criada, gerada pela GAN. Então eu tenho aqui dois exemplos e dá para ver que realmente ela teve bons resultados. Essas imagens, por serem do conjunto de teste, elas não foram usadas no treino da GAN. Então a GAN nunca tinha visto essas imagens antes de tentar criar a versão sintética do carro. Porém, ao usar um dataset de validação que tinha esboços reais no lugar dos sintéticos, a capacidade de generalização da rede foi bastante inferior. Então, realmente, ela não conseguiu fazer muito bem a imagem de um carro a partir de esboços feitos por artistas. Numa tentativa de melhorar esse problema da generalização, foi usada a arquitetura CycleGAN, que é uma arquitetura não supervisionada. O resultado para imagens do dataset de teste também foi satisfatório, mas a vantagem é que a CycleGAN ela foi melhor em generalizar seu treinamento para esboços reais. Aqui já é possível ver a estrutura do carro sintético muito mais bem definida em relação a Pix-to-Pix. Mas infelizmente, ao tentar aplicar a mesma arquitetura para figuras humanoides, a rede não conseguiu ter resultados satisfatórios. Um dos motivos disso é que a rede ela não consegue separar sozinha as informações semânticas de forma satisfatória. Ela não consegue de forma autônoma fazer uma separação do que é um braço para o que é um torso, do que é uma roda para o que é uma porta. Mas, inspirado pela arquitetura Pix-to-Pix HD da NVIDIA, sabemos que pode-se incorporar informação semântica a essas imagens para poder guiar a GAN na reconstrução da imagem sintética. O desafio para esse próximo passo seria conseguir ou preparar um dataset que tenha tanto a segmentação semântica da imagem quanto os esboços. E eu fico por aqui, muito obrigado.